É, Meu nome é Rodrigo e eu destruí meu forno, meu fogão, nunca sei. É, Esse final de semana eu assisti Predadores, do Nimrod Antal, produzido pelo Robert Rodrigues. Assim, é uma pena, Predadores, assim, ele é um bom filme de ação, tem boas sequências, tem bons momentos, tem bons atores. Só que o que me incomoda é que eles venderam o filme como o, o filme que vai renovar a franquia. Só que se fosse para renovar, sendo que se é pra gente esquecer os outros filmes que já foram realizados com Predadores, tirando o primeiro filme de 87 com Schwarzenegger, logo depois tem um filme que eu acho bom, se for rever hoje, é um bom filme com Predador, que é aquele filme do Stephen Herrick, o Predadores 2, que é o Danny Glover, que coloca o Predadores na cidade, isso é bem bacana. Depois tem as bobagens do Aliens vs Predador. Eu acho bobo, assim, apesar do filme também ter em alguns momentos umas cenas bacanas, colocar de briga entre os dois personagens, é que esses dois personagens eles têm suas características, assim, o Alien e o Predador. Cada um tem o seu mundo, tem o seu universo. Funciona no videogame, nos quadrinhos, mas em um filme eu acho que perde um pouco, né? Porque os filmes são muito bons. Alien e Aliens é o Retorno são filmes excelentes, assim, são marcas do cinema, assim, são momentos únicos do cinema. O Predador é um momento fantástico do cinema de ação, que mistura um pouco de ficção científica, traz esses elementos. E quando você pega esses dois ícones e quer colocar junto, fica bobo, né? Fica sem propósito a não ser o dinheiro, visivelmente. Porque assim, nada contra o dinheiro, mas contra eles, os filmes serem bons e darem retorno aos estúdios, serem sucesso. Só que parece que quando você pega esses dois personagens, foi o caso, por exemplo, de Jason versus Fred. Você pega dois ícones do cinema, que também tem suas características, funcionam nos seus mundos e tenta colocar os dois juntos. Assim. É fraco, é bobo, não funciona. Não funciona, então não é válido. E esse filme não, trouxe o retorno do primeirão, do primeiro predador, do embate do grupo na selva. Só que eu acho que se fosse para renovar, deveriam ter colocado o quê? O predador junto como foco do filme, o predador com o mesmo peso do que o do grupo, ou o predador mais importante do que o grupo. Porque o nome do filme é Predadores. A gente já teve um grande filme que foi o de 87, que os dois tinham peso iguais. O personagem do Schwarzenegger e o personagem do Predador era contraponto do outro. Assim. Os dois funcionavam em cena, os dois eram peso do filme, os dois eram importantes. E por que não trazer nesse filme novo do Predadores o Predador como foco principal? O Predador, porque o personagem é forte, o personagem é marcante. O personagem eu acho que seguraria um filme se ele fosse o principal. Assim. O que aconteceria com esse Predador, etc. Isso os roteiristas deveriam criar. Mas é um personagem que valeria a pena ter um filme só para ele, assim, ele ser o principal. E não criar essa relação de sempre ter humanos e um é tão importante quanto o outro, ou os humanos são mais importantes. Tanto que no Predadores fica aquela bobagem que eu acho bobo mesmo, que é quem são os predadores do título, a quem está se remetendo? Aos humanos, que são os predadores do planeta Terra. Então fica uma mensagem que ele tenta ser sutil, mas ao mesmo tempo enfadonha, né? Que não é interessante. Você está querendo ver o predador matar todo mundo, destruir geral, e isso não acontece pouco, assim. Você cria um mistério de quem é o predador, sendo que o predador continua o mesmo, com as mesmas características, com as pinças, né, e com o corpo cheio de escama, com aqueles equipamentos que ele carrega, e a gente cria um mistério em não mostrar o predador. Se o predador não mudou, não precisava ter criado tanto mistério. E o filme foi dirigido pelo Nimrod Antal. O Nimrod Antal, o cara criou dois filmes antes em Hollywood, que ele também produziu anteriormente outro filme, que é o Temos Vaga, que é com o Luke Wilson e a Bella, não a Bella do Eclipse, a Bella do Crepúsculo, a Bella Kate Beckinsale, eu acho que é isso.
que fez o Pearl Harbor, que é a mulher do Underworld, a principal, que é fantástica. Só que o filme, assim, o filme O Temos Vagas, ele tem uma premissa muito boa, assim, do casal que... Bem clichê também, do casal que quebra o carro e vai procurar um hotel próximo. Só que é um suspense no início, assim, da ideia, principalmente de vender a ideia. É bem interessante, porque eles encontram fitas no quarto que eles se hospedam de acontecimentos naquele próprio quarto, alguém sendo atacado no próprio quarto que eles estão. E aí vai acontecendo suspense. Esse início é bem interessante, só que eu acho que o filme se perde um pouco a partir dos 30 minutos. Assim, tem 30 minutos bons de filme, de suspense, e depois pro final, que aliás é um filme rápido, bem rápido, deve ter uns 70 e poucos minutos, se perde, assim, fica um suspense que não leva a lugar nenhum, apesar dos bons atores. E depois ele criou um outro filme que pouca gente viu, que é o Armored. Acho que é Assalta o Trem, Assalta o Trem Forte, não, Assalta o Carro Forte. Que é um filme com Matt Dillon, Lawrence Fishburne, o Morpheus, que também está no Predadores, é, que é a história de um grupo de guardas de carro forte que planejam um assalto e tem um personagem que ele fica dentro do carro forte, assim. Então, a partir do momento que o filme vira para utiliza o carro forte como principal do filme, principal personagem do filme, ele fica mais claustrofóbico. E funciona bem, assim, eu prefiro muito mais o Armored, o Assalto ao Carro Forte, do que o Temos Vagas, em termos de suspense. Apesar de ser um suspense de ação, acho que ele consegue prender mais o espectador até a parte final. Tem melhor composição de personagens, são vários personagens, tem o Jean Reno, né? Tem Columbo Short, que é um negão que é o principal, e eles conseguem assim ter bons momentos de tensão, de suspense, do início ao fim. É um bom filme, o Assalto ao Trem Forte. Deve ter em DVD nas locadoras, que não foi um filme que acho que nem saiu do cinema aqui, se eu não me engano. E logo depois ele foi chamado pelo Robert Rodrigues para produzir o Predadores. Eu acho que em termos de qualidade de filme, de produção, esse é bom, assim. Ele conseguiu fazer boas cenas de ação, boas sequências, uma condução dos personagens interessantes. Só que o filme não funciona por ser Predadores, né? Porque, como eu disse anteriormente, deveria ter focado no Predador. Aí sim seria um filme diferente. É um filme que tem todos esses bons elementos, só que não tem nenhuma novidade. Ele simplesmente como muitas críticas saíram, ele coloca o Predadores no eixo, assim, ele tira esses elementos de embate com outros personagens que não deveria ter tido e foca mais como foi o de 87 com Schwarzenegger. Vale a pena ver, só se for na segunda ou quarta-feira, ou esperar o DVD do segunda ou quarta-feira do cinema, porque são os dias mais baratos, ou esperar o DVD sair, provavelmente tem mais material, é isso.